Oi, Kira. Você quer participar? Eu me formei em jornalismo, depois me especializei na área de jornalismo digital, sempre estudei muito sobre marketing. E uma coisa que eu acho interessante quando eu lembro, na época da faculdade, eu tive um professor que numa determinada disciplina, num determinado trabalho, o trabalho era escrever uma matéria. O tema era livre, enfim. Fiz esse trabalho, fiz a matéria. Quando o professor leu, ele corrigia e ele dava alguns comentários pessoalmente. E o feedback dele pro meu texto foi que eu não sabia escrever. E aí ele me deu um 3 naquele trabalho. Nessa época, eu fiquei bem chateada. Não gostava muito da matéria dele, como ele ensinava. Tinha também a ideia, na minha faculdade, na minha turma, só existiam 2 caminhos possíveis. Ou você ia pro jornal impresso, ou você ia pra TV. Era só isso. Se você quisesse outras coisas, o que é super comum e super possível, que as únicas possibilidades eram, então, jornal impresso ou TV. E eu ficava me questionando, do tipo assim, não, gente, tem tanta coisa. Mas era a ideia que as pessoas tinham e durante um tempo eu meio que comprei essa ideia também e ficava me questionando. Tá, se eu não quero isso nem isso, então eu não tenho que fazer o curso. Porém, foi a partir de matérias como semiótica, fotografia, no caso foi fotojornalismo, comunicação publicitária, sim, teve assessoria de imprensa também, que foi interessante. Outras matérias que eram muito voltadas para o que eu tinha interesse e eu via que estava ali na grade de jornalismo. Então eu pensava, tá, se tá aqui na grade de jornalismo, então tem alguma coisa que eu possa, sim, fazer e usar o curso que eu tô fazendo para minha carreira. Não precisam ser só esses 2 caminhos possíveis. E bom, eu continuei naquela disciplina, eu não tranquei. Depois teve outro trabalho, fiz, consegui recuperar a nota, passei ali na média e segui. Quando eu fui fazer o TCC, eu queria falar sobre marketing digital e a influência das blogueiras de moda, olha só. Porque naquela época, embora já era muito comum e popular os blogs, a questão da influência especificamente não era tão falada. Eu via aquilo na prática acontecendo, eu já tinha blog, eu consumia outros blogs também, eu pensei, eu vou falar sobre isso. Procurei uma orientadora e ela viu o tema, gostou muito do tema, gostou do que eu estava colocando no projeto. E aí, enfim, fiz. Foi muito legal fazer o trabalho. Estudei muito para fazer. A banca aprovou, tirei 10, foi ótimo, maravilhoso. E eu fiquei com aquela ideia na cabeça, com aquele tema. Então, volta e meia, muito do meu estudo, sozinha mesmo, era muito baseado em vídeos que eu via, livros que eu lia. Durante muito tempo foi assim. E um ano depois eu encontrei uma pós, que era em jornalismo digital. Então, como eu estava muito imersa nisso, da internet, do marketing, terminei, foi ótimo, foi à distância na época. E aí eu continuei estudando sobre o tema, na minha cabeça eu iria trabalhar com publicidade, eu ainda queria na época fazer o curso de publicidade e propaganda. Eu cheguei a estagiar na TV, na área da produção de um programa local lá em Natal, na minha cidade na época. E foi muito bom, foi uma escola, porque a apresentadora tinha muita bagagem na comunicação, então eu aprendia muito com ela, eu observava muito ela. A gente acabava lidando com muita publicidade na época do programa, porque tinham muitos clientes que faziam os comerciais deles dentro do programa, então tinham os anúncios, além das matérias mesmo, sabe? Era basicamente um blog, só que na TV, sabe? Com relação às editorias, às matérias, era bem legal. Então, pelo fato de ter trabalhado no meio da TV, de forma indireta e direta, porque eu cheguei a gravar algumas matérias como repórter mesmo, só não apareci. Então eu sabia que eu não queria TV justamente por ter tido a experiência. Naquela época eu estava muito bitolada de que não, eu precisava ainda fazer publicidade porque eu queria entrar no campo da publicidade, na área da publicidade. Nessa época também eu já gostava de fotografia. Fotografia já era um hobby para mim, eu fotografava, tinha o meu blog, então tudo que eu fazia colocava no blog, de foto, de vídeos também no YouTube, que eu tinha outro canal aqui. Eram feitos por mim, as edições. Sempre gostei muito dessa parte criativa. Foi numa fase também que eu pensei, eu preciso ir para São Paulo para procurar oportunidade, porque aqui não tem como eu quero, e fui para São Paulo. Vim para São Paulo pela segunda vez, porque na época já tinha vindo para congresso, essas coisas assim. Mas depois, como meu irmão veio, eu vim também para tentar morar. Comecei a procurar muito trabalho em agência. Também tive outros problemas pessoais e aí eu pensei, não é o momento, vou voltar. Quando eu voltei decidida, quer saber? Esse hobby aqui que eu tenho de fotografar, eu poderia investir nisso. Eu poderia
estudar, me aprofundar e virar fotógrafa mesmo, me assumir como fotógrafa. Foi aí que eu fiz. Eu procurei um curso no Senac, fiz o curso, depois fiz fotografia, na época fiz editor de projeto gráfico visual, fiz Photoshop. Fiz esses 3 no mesmo ano e comecei a vender ensaios. Primeiro fui chamando algumas amigas, fiz um portfólio, comecei a vender ensaios femininos, depois ensaios de casal. Quase 2 anos depois, conheci Dan, que é meu marido, meu sócio, e a gente criou o primeiro produto, que foi a Deluz, produto de fotografia de casamentos. As coisas foram acontecendo. Quando chegou na época da pandemia, em 2020 foi que a gente criou a nossa produtora de conteúdo. A gente passou 5 anos oficialmente em Natal, a sede, fazendo produções de comerciais, filmes, vídeos. E aí no meio do ano passado, 2025, a gente começou a levar mais a sério a possibilidade de vir morar em São Paulo. Eu estava recebendo muito mais pedidos de orçamento para cá, para São Paulo, para ensaios e casamentos principalmente, do que em Natal. Então quando eu olhei para isso eu pensei, eu acho que a gente precisa olhar para isso aqui. A gente continua com a empresa, eu continuo na minha função empreendedora, fotógrafa, diretora criativa, comunicadora, fazendo o que eu faço, tocando a empresa. E por que eu trouxe esse tema para vocês? Porque é uma reflexão que eu sinto ser muito importante. Principalmente se você está começando sua carreira ou se você está confuso sobre o que você faz, de repente você está num curso em que você está meio em dúvida qual que vai ser o caminho que você vai seguir, de repente você escutou algo que te colocou essa dúvida. Imagina que lá atrás eu tivesse escutado esse professor e tivesse levado aquela fala dele tão a sério a ponto de me achar insuficiente ou inadequada ao curso por conta daquele comentário naquela disciplina. Como que você é um professor e você está falando isso para um aluno? Eu posso não ter escrito a melhor matéria quando a gente fala em gênero jornalístico, e de fato, talvez eu realmente não tenha escrito bem aquela matéria, porque não é minha praia, de fato, nunca foi. Mas você falar que a pessoa não sabe escrever, sendo que escrever é uma coisa que eu gosto muito, ler também. O que a gente tem que ter em mente é que quando a gente decide algo, no caso um curso, não existe só um caminho. Então, no meu caso, para o jornalismo. Então, se você tem uma visão, se você tem um desejo, se você tem um sonho, você quer usar aquela base de estudo ali, aquele curso para um outro objetivo, para uma outra coisa, faça isso, não duvide de você. Hoje eu vejo que essa minha veia jornalística, ela existe, ela ainda está aqui, sempre esteve. Quando eu olho para observação, para curiosidade, para criatividade, o que acontece é que a minha forma de contar a história é através de imagens. Se eu tivesse desistido lá atrás, não sei se eu estaria fazendo o que eu faço hoje. Eu consigo entender que eu pego a fotografia e a comunicação, essas duas coisas que sempre estiveram na minha vida, e elas fazem parte da minha carreira. Essa foi a mensagem que eu queria passar para vocês. Busquem sempre enxergar além do óbvio e acreditem na visão que vocês têm, no desejo que vocês têm. Não se deixem levar por qualquer comentário, qualquer coisa. Se você curtiu o que eu falei, me deixa saber, dá like aqui, comenta, se inscreve. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.